Turminha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Davi Dias da InforPro falando aqui. E hoje eu quero falar sobre memória. Você sabe diferenciar memória UDIN de memória RDIN? Se bem que eu estou segurando aqui de frente para a câmera e nem sei se eu peguei a memória certa. Mas eu vou explicar no decorrer do vídeo aqui, que é bem simples. Porém, é fundamental que você saiba a diferença das duas memórias, porque dependendo do seu computador, aliás, dependendo do seu servidor, uma vai funcionar e a outra não. E o pior de tudo, a diferença de preço delas é gigante. E nem sempre comprar a memória mais barata significa que ela vai funcionar, e nem sempre comprar a memória mais cara significa que ela será mais rápida no seu equipamento. É preciso saber a diferença. Pois bem, vamos lá. A memória UDIN e a memória RDIN têm uma diferença razoável que você pode ver primeiramente na quantidade de chips que você tem em ambas as memórias. A memória RDIN, ela costuma ter uma quantidade de chips a mais porque ela tem um negócio chamado registro, tá? O que é? Registro é um recurso adicional na memória que faz a correção de algumas informações que passam nela, tornando ela mais eficiente, tá? A memória UDIN, ela já não tem isso, olha. O U é o que a gente chama de unbuffered, ou seja, ela não tem um buffer, ela é uma memória do tipo inferior, tá? Então ela costuma ser mais lenta e menos eficiente que a memória RDIN. Ah, e quanto ao ECC que todo mundo fala? Meus amigos, toda memória para servidor tem ECC. ECC é um chip adicional de correção de código que é colocado em toda a memória para servidor, que torna ela mais eficiente quando uma informação é escrita, ela é verificada uma segunda vez para ter certeza que ela foi mandada corretamente, evitando assim que uma aplicação fique instável por uma instrução errada na memória. Mas toda a memória tem ECC. É muito comum que você escute eles chamarem a memória UDIN de ECC e essa de RDIN. O termo não está certo, porque a RDIN também tem ECC. A diferença é que a RDIN, ela é registrada, ela contém chips de registro, e a UDIN não. Ela não tem buffer, ela não tem registro, ela é unbuffered. Legal? Muito bem, mas em que momento cada servidor que eu tenho vai utilizar esta ou esta memória? Bem, na verdade não é bem o servidor. Quem vai dizer o tipo de memória que pode ser utilizada é o processador. E alguns processadores suportam registro, outros não. E atenção que essa informação agora é bem importante. Os processadores que suportam registros abrem tanto a memória registrada como a memória UDIN. Os servidores, aliás, os processadores que não possuem suporte a registro de memória, só vão abrir memória UDIN. Se você colocar essa, simplesmente não vai funcionar. A máquina não vai ligar. Outra informação importante também, embora um processador que suba memórias RDIN possa subir tanto RDIN como UDIN, elas não podem ser misturadas. Significa que, se você pegar uma RDIN que já está no seu servidor e colocar uma UDIN, ela não vai funcionar, tá? Então você tem que ter pares iguais. Não precisa ter o mesmo tamanho e não precisa ter a mesma velocidade. Você pode colocar no mesmo banco, misturar memórias de 8, 16, 32, desde que elas sejam da mesma família. UDIN com UDIN, RDIN com RDIN. Sobre preço, bem, é claro que você deve estar imaginando que a memória UDIN, por ser inferior, deve ser mais barata, né? Não! Não é. Por incrível que pareça, a memória RDIN ela é mais eficiente e muito mais barata. Neste momento em que eu estou gravando este vídeo, em novembro de 2023, a memória RDIN de 16 GB DDR3 sai no mercado a uma faixa de R$ 700, enquanto que a memória UDIN de 8 GB, veja, metade do tamanho, sai no mercado em torno de R$ 1.050 a R$ 1.200. Por que essa diferença, Davi? Simples, lei de fabricação. A memória RDIN, embora seja bem mais cara, ela é fabricada muito mais e é muito mais fácil de achá-la no mercado. Consequentemente, pela lei do mercado, esta memória aqui tende a ser mais barata devido à sua abundância no mercado. Já essa memória aqui, ela está relegada a pequenas produções e a poucos modelos de equipamentos. Então, ela costuma ser mais cara porque você não encontra tanto ela no mercado. Outra coisa que eu também sempre falo aqui, e vou repetir agora,
não existe almoço grátis. Se uma coisa é mais barata do que a outra, é porque existe uma razão. Ou ela tem menos despesa, ou algo de errado está acontecendo. E o servidor de entrada, o servidor mais barato, ele, sempre digo isso, ele é mais barato por uma razão, mas ele só é mais barato quando você compra. Todo servidor de entrada, um ML310, um R230, um R220, um T110 da Dell, essas máquinas que você vai no site, são as primeiras que aparecem, baratinhas, sabe? Todas essas máquinas vão utilizar memória UDIN. Significa que, assim que você compra ela, ela é barata. No primeiro upgrade de memória que você ter que fazer, ela já vai sair mais caro do que o próprio equipamento em si. Uma conta hoje, falando de novo, de novembro de 2023, neste momento, um servidor que você compra de entrada vai sair por média de 5 a 6 mil reais. A memória UDIN de 16 GB está saindo hoje entre R$ 1.500 e R$ 1.600 reais. Isso quer dizer que se você comprar uma máquina com 16 GB de memória, que já é pouco para os dias de hoje, pagar entre 5 e 6 e resolver aumentar a memória dela, o teu custo para você dobrar a memória da máquina vai ficar praticamente a metade do preço da máquina, porque você vai gastar entre 2 a 3 mil, 3.500 reais no upgrade de memória. Enquanto que um servidor um pouco melhor e que tem um processador que suporta a memória registrada, ele já vai vir primeiro com uma quantidade de bancos de memória muito maior. Enquanto uma máquina UDIN só suporta 6 memórias no máximo, um servidor RDIN suporta 24 memórias ou até mais, dependendo do modelo. Então ele já vem com uma capacidade de upgrade muito maior. Uma máquina hoje, semi-nova, que vem aí com 64 GB de RAM, o dobro daquilo que está vendendo hoje no site do fabricante, ela vai sair pelo mesmo preço, entre 7 a 8 mil reais aproximadamente. Já com 3 a 4 vezes mais memória do que você teria. E se você precisar dobrar o upgrade, dobrar a memória de 64 para 128, por exemplo, adicionando mais 64 GB, você vai gastar pouco menos que 2 mil, porque esse pente de memória hoje de 16 está orbitando entre 500 a 700 reais neste momento em que eu estou gravando esse vídeo. Ou seja, por mais que você pague um pouco mais em um servidor mais eficiente para sua empresa, o upgrade e a manutenção dele lá na frente vai ser muito mais barato. Não existe almoço grátis, meus amigos. Se você está pagando barato por alguma coisa, certamente esse preço vai ser cobrado lá na frente. Cabe a você saber se o seu projeto vai suportar este upgrade lá na frente ou não. Se o seu projeto é um projeto onde prevê que nos próximos 5, 6 anos aquela configuração vai ser igual, a sua empresa não vai crescer, seus funcionários não vão aumentar, o seu sistema não vai evoluir, o seu sistema operacional não vai atualizar e você não precisa de um upgrade lá na frente, uma máquina com memória DIN vai resolver para você. Se você tem um projeto que tende a crescer nos próximos 5 a 6 anos, a uma escala de 50% a 100%, quase o dobro nos próximos anos, então desde já, escolha um servidor com memória RDIN, tá bem? Ah, mas eu vi máquinas com memória RDIN no site do fabricante e elas estão a partir de 50 mil reais. Estão. Como eu disse, não existe almoço grátis. Porém, num projeto onde comporta um equipamento seminovo e você vai pagar metade disso, desde que ele tenha o suporte adequado e uma equipe pronta para atender quando o seu ambiente precisar, essa opção é melhor, porque você vai ter upgrades de memória e manutenção de memória bem mais baratos. Legal? Então, RDIN registrada, UDIN não registrada. Registered, unbuffered. Legal? Essa é a diferença. Bons negócios e sucesso no upgrade de memórias do seu equipamento. Até!